Então, agora a gente vai começar a primeira aula da disciplina, é uma aula bem introdutória. É basicamente uma aula sobre como que a estatística entrou na ciência. E por que que ela é tão importante, né? Ela entrou de uma maneira definitiva, né? Então, assim, a aula de hoje é basicamente uma das razões dela é para deixar claro por que que a gente precisa da estatística. Parece uma pergunta básica, mas eu percebo que no começo do meu aprendizado de estatística, isso nunca ficou claro, assim. Talvez por incompetência minha, eu não estou colocando a culpa nos meus professores, não. Porque às vezes é porque, sei lá, eu não estava preparada para receber essa informação. Mas eu considero que vocês estão preparados agora, porque vocês já têm uma motivação, vocês têm uma razão para querer aprender estatística muito clara, né? Mas por que será que a gente precisa da estatística? A estatística tem várias funções, mas uma que é assim, a função ouro, é ferramenta para tomada de decisão diante de incerteza. Então, sempre quando há incerteza, a estatística pode ser uma ferramenta para ajudar nessa tomada de decisão. O Leonardo Milodinov fala um pouco disso no livro dele. Só que a gente vai falar de estatística numa situação particular, que é na ciência, né? Então a gente vai aprender estatística nesse curso para responder perguntas científicas. E aí então eu vou falar para vocês um pouquinho nos próximos minutos como que é essa relação então entre ciência e estatística. Lembrando que ciência, assim, uma definição simples é um sistema que tem uma série de regras para responder perguntas. Esse é um resumo do procedimento científico. Vejam que é em formato circular, porque ele nunca é linear, nunca termina, né? Não tem um começo, meio e fim. Geralmente o fim se conecta ao começo porque gera novas perguntas. Então, por isso tem esse formato circular. Mas a gente pode ver que a gente sempre começa com um problema, ou com um questionamento, ou algo que nos motiva a fazer uma pergunta. Essa pergunta, ela geralmente, mas não sempre, mas na maior parte dos casos, e é muito desejável que tenha uma hipótese, eu vou explicar a definição de hipótese. Essa hipótese está relacionada a uma previsão, que eu vou explicar em detalhes o que são essas três coisas. Por que a gente vai explicar isso? Pô, Camila, mas é aula de estatística, por que a gente vai falar disso? Porque é uma aula de estatística, mas é estatística aplicada à ciência. Então, a gente precisa ter muita clareza de onde está a estatística nesse processo. E vocês vão ver que ter clareza sobre a hipótese e a previsão é fundamental para a elaboração da estatística do trabalho. Então, vocês vão perceber que se no projeto de vocês, por exemplo, ainda não está clara qual é a pergunta, qual é a hipótese e qual é a previsão, vai ser mais difícil entender como que vai ser a análise desses dados. Então, na verdade, tudo começa aqui em cima. Por isso que a gente vai falar disso. Mas a estatística propriamente dita, ela entra principalmente nessa parte que está circulada aqui, que tem um quadradinho rachuradinho. Claro que aqui, ó, é a parte óbvia, né? Porque depois que a gente tem os resultados, coletou os dados, a gente vai precisar da estatística para analisar os dados. Isso aqui todo mundo sabe. Mas a parte que foi até comentada e que eu destaquei da fala de alguns alunos, é que a estatística também entra no planejamento. Então, aqui, ó, quando a gente vai passar da nossa previsão, que é aquilo que a gente espera encontrar, e o método que a gente vai usar para coletar os dados, essa parte aqui também envolve estatística. E é a parte de planejamento do nosso princípios, né, de planejamento e análise de dados, que é a parte que a gente vai falar principalmente na semana que vem. Essa é a frase que o Ale comentou na fala dele, é uma frase do Fischer, que destaca a importância do planejamento. Então, ele fala o seguinte, que para consultar um estatístico, depois que um experimento, depois de uma coleta de dados, ela foi terminada, é frequentemente comparável a você conduzir um exame pós-morte. Porque a única coisa que você pode fazer, depois que o dado já foi coletado, e se ele foi mal coletado, é dizer por que aquele experimento, por que aquela coleta de dados está morta, porque não tem mais o que fazer com ela. Então, por isso que o Ale deu o destaque de que, muitas vezes, o planejamento é mais importante do que a análise, porque se você já coletou, não tem como voltar atrás. É por isso que a importância dela
é muito alta. Se você coletou os dados corretamente, mesmo sem saber por que você fez daquela forma, seja porque seu orientador te ajudou, ou porque foi por acaso, que é difícil, a análise, você pode consultar alguém que vai te ajudar a fazer a análise. Mas depois que você já coletou, não tem mais como voltar atrás, não tem como consertar. Você só pode consertar fazendo de novo. E é por isso que o planejamento é, então, tão importante. A estatística, ela envolve, antes de fazer a análise, ela envolve uma parte da síntese dos resultados. Teve uma fala também de um aluno, desculpa ainda não guardar o nome de vocês, né, mas é que também foi todo mundo falando, se apresentando ali, foi o primeiro contato. Mas teve uma fala de alguém que falou assim, aqueles gráficos difíceis, feios. Essa parte dos gráficos é o que a gente está chamando aqui de síntese dos resultados, né? A estatística também envolve essa parte, que é aquela coisa de média, desvio padrão, quartis, quantis, mediana. Todas essas palavras estão associadas a medidas que sintetizam os dados, sejam medidas de tendência central, como média e mediana, sejam medidas de variação, como o desvio padrão e quartis. Essa parte, a gente não vai dar muito foco nessa disciplina. A gente vai falar disso, mas é como se fosse assim, ele tem um papel secundário, vai aparecer, a gente vai fazer alguns gráficos, mas não tem, assim, uma parte específica da disciplina que é sobre síntese dos resultados, elaboração de gráficos, porque não cabe, pessoal. É importante? Claro que é importante, mas o nosso foco aqui é no planejamento e na análise e interpretação. A parte da síntese, ela aparece, mas ela é meio coadjuvante, assim, ela é meio secundária, tá? E, claro, sendo ela secundária, a gente não vai cobrar de vocês que no trabalho final vocês façam um gráfico que seja incrível e fantástico. Então, a gente vai cobrar dentro daquilo que a gente ensina para vocês. E aí vem a parte que é o ouro da disciplina, que é a parte da interpretação diante de incerteza, que é a parte da análise propriamente dita e da inferência estatística. Tá, tomada de decisão diante de incerteza. Aí uma pergunta que aparece é, mas por que tem incerteza? De onde vem essa incerteza? Por que quando a gente vai tomar uma decisão quando eu estou analisando meus dados, por que sempre eu tenho alguma incerteza? Essa incerteza ela é resultante de variação. Para quem leu o livro do Leonardo, o prólogo e o capítulo o 6 ou 7, ele fala bastante dessa questão das fontes de variação. A variação, ela pode ser previsível e ela pode ser não previsível. Independente disso, dela ser previsível ou não, na biologia, assim, a variação é algo muito presente, tudo varia na biologia, e isso é ótimo. Na verdade, isso é fundamental, porque se não tiver variação, a gente não tem evolução, por exemplo. A teoria da seleção natural, que é a espinha dorsal da biologia, ela se baseia na variação natural que existe nos sistemas biológicos. Então, variação é ótimo, ela é necessária, né? Só que ela traz incertezas no momento que eu preciso tomar decisões. E a estatística ajuda nesses passos. Então, se eu fosse resumir, assim, para que a estatística faz, ela é uma ferramenta que é usada para planejar, para coletar, para sintetizar e para interpretar os dados que coletamos para as nossas perguntas científicas. Ou seja, é coisa pra caramba. Nessa disciplina, a gente vai focar nesses que estão em negritos, no planejamento. Na síntese, menos, eu diria que esse negrito deveria ser um pouco mais fraco, e especialmente na análise e interpretação. Essa é a parte que a gente vai focar muito. O trabalho de vocês é focado nisso, assim, a gente quer que vocês terminem o trabalho que demonstrem que vocês foram capazes de planejar bem um trabalho científico, de analisar os dados e especialmente, de interpretar esses dados. Porque não adianta nada vocês aprenderem a escolher um modelo, apertar os botões e não saber o que significa aquela tabela de resultados que sai lá do modelo. Então, a interpretação é algo fundamental e que a gente vai pegar no pé para que vocês aprendam. Agora, como que é essa relação da estatística com a ciência? Porque, como eu tinha dito para vocês, eu acabei de mostrar como que a estatística entra nesse processo científico, né? Mas estatística e ciência nasceram ao mesmo tempo?
E a resposta é não. A ciência é mais antiga do que a estatística. A estatística é relativamente recente na ciência, só que ela entrou de um jeito que ela nunca mais vai sair, eu acho. Não sei se tem alguém que duvide disso, mas a minha opinião é que agora que a estatística faz parte do processo científico, vai ser difícil abandoná-la, né? Acho que não tem razão para abandoná-la. Talvez em algumas ciências ela seja um pouco menos importante, mas aonde ela entrou, ela não sai mais. Para mim, era até difícil imaginar, nossa, mas como que era a ciência sem estatística? Eu não consegui entender, assim, como que faz ciência sem estatística? Talvez por eu ser ecóloga, e para um ecólogo, a estatística está sempre presente. Mas aí eu fui ler um livro, que eu também recomendo para vocês, que é esse aqui, ó, chama Uma Senhora Toma Chá. Também é um livro super gostoso de ler. Eu não diria que ele é tão gostoso como os do Leonardo de Milodinov, mas ele também é muito agradável. Ele é um livro exatamente, ele fala sobre esse ponto, que é como que a estatística revolucionou a ciência no século XX. Os primeiros capítulos são super legais, porque eles dão um panorama, e depois o autor, que é um estatístico, mas que escreve de um jeito super tranquilo, assim, para público leigo, ele conta várias. Cada capítulo é focado em alguns estatísticos famosos, assim. Que é legal também, é super bacana. Tem um capítulo do Fischer, tem um capítulo daqueles nomes que a gente lê quando está aprendendo estatística, Komogorov, sabe? Tem um capítulo do Komogorov, ele fala muito do Pearson. Então é bem legal, mas eu recomendo especialmente os primeiros capítulos que fala como que a estatística entrou na ciência. Quem fala, o Leonardo de Milodinov fala um pouco disso também, no capítulo 7. Mas o que acontecia? Antes de ter a estatística incorporada na ciência, qual que era a visão? A visão é que toda variação que a gente observava nos dados, então eu ia lá coletar um conjunto de dados, o Leonardo dá muito exemplo astronômico, né? De medida de estrelas, das rotas dos astros, de tempo para poder completar uma rota, por exemplo. Aí o astrônomo está lá tirando as medidas. E aí ele percebia que as medidas nunca eram as mesmas. Então, uma primeira medida, media um planeta lá, dava X, media no dia seguinte, dava outro tamanho. Mas qual que era a visão naquela época? Que essas variações, elas eram decorrentes de erro de medida. E tanto é que esse nome erro, ele ficou. E eu acho que ele é até inadequado em muitos momentos. Então, a ideia era que o aparelho estava desregulado, ou a gente não tinha um aparelho tão poderoso para fazer aquela medida, por isso que variava, mas que tinha um valor que era o valor verdadeiro, que era o valor correto. Era uma incapacidade minha e dos meus instrumentos de fazer essa medição. Então, esse é um cenário que a gente chama de determinismo filosófico, ou seja, existia um valor correto, eu não conseguia, eu encontrava vários valores, mas isso era só porque tinha uma imprecisão relacionada a limitações dos meus instrumentos ou de mim mesmo. Isso tanto é verdade que tem uma coisa que eu acho engraçado, tipo, quando um cientista ia lá e fazia algumas medidas e tinha muita variação, ele escolhia um valor que ele achava que era um valor verdadeiro, e chamava isso de número áureo. E muitas vezes mostrava só o número áureo porque o cientista tinha vergonha de mostrar variação, porque mostrar toda aquela variação era como se fosse uma demonstração da incompetência dele. Porque se teve muita variação nos dados, é porque ele foi incompetente de coletá-los. Porque se ele tivesse sido competente, os aparelhos dele fossem ótimos, não teria variação. Só que o que aconteceu é que, com o passar do tempo, esses equipamentos foram melhorando e o que os cientistas foram percebendo é que a variação permanecia. E se a hipótese inicial fosse verdadeira, de que toda variação era decorrente de erro nos instrumentos, de imprecisão dos instrumentos, o que seria observado conforme esses instrumentos vão sendo melhorados é uma diminuição da variação. Só que isso não aconteceu. A variação permanecia, continuava presente. E aí que houve, então, um questionamento desse paradigma, né? Desse paradigma que era o determinismo filosófico. E aí que mudou. E aí que entra a estatística. Porque os cientistas foram percebendo que a variação faz parte da realidade, então ela não decorre apenas de erro. Ela decorre de outros fatores, que a gente vai entrar em detalhes,
E aí que entra o poder da estatística, porque a partir do momento que a gente assume que a variação faz parte dos dados, ela faz parte dos sistemas, aí a gente precisa de um outro modelo para olhar para essa realidade. E aí é que entra a estatística na prática científica. Eu vou dar um exemplo para tentar esclarecer como que funciona essa questão da variabilidade na prática científica. Eu coloquei aqui uma pergunta científica, que é uma pergunta da minha área de estudo. Eu trabalho com interações entre plantas. Então, especialmente interações positivas, ou seja, interações na qual uma planta traz um benefício para outra planta. Plantas fixadoras de nitrogênio, elas têm a capacidade de aumentar a fertilidade do seu entorno. Então, pelo fato de elas terem mais nitrogênio disponível para elas, porque elas têm uma relação simbiótica com bactérias fixadoras, elas têm um tecido da folha, do tronco, que é rico em nitrogênio. Quando esse tecido cai no chão, começa a se decompor, esse nitrogênio fica disponível para quem estiver ao redor. Então, há uma tendência dessas plantas fixadoras aumentarem a fertilidade do entorno delas e, consequentemente, aumentar o crescimento, a sobrevivência de outras plantas que estão por ali e que se beneficiam desse incremento de fertilidade. Então, dado esse contexto, a minha pergunta é: plantas fixadoras de nitrogênio afetam o desempenho de plantas vizinhas que não são fixadoras, ou seja, que não têm essa capacidade de fixar nitrogênio? Qual que é a minha hipótese, diante do contexto que eu acabei de explicar para vocês? Então, a hipótese é o que a gente espera encontrar. Eu vou explicar isso em detalhes lá para frente. Que plantas fixadoras de nitrogênio aumentam o desempenho de plantas vizinhas não fixadoras. E a minha predição, se essa minha hipótese é verdadeira, eu espero encontrar o seguinte, que a sobrevivência de Euterpedulis é o palmito, que o palmito Jussara, que não é fixador, ele vai ser maior quando ele estiver do lado da hormósia, que é uma leguminosa fixadora, do que quando ele estiver do lado de um IP, que não é fixadora de nitrogênio. Aí eu vou lá, coleto meus dados e vou colocar num gráfico. O que eu tenho nesse gráfico? Aqui eu tenho uma medida de desempenho do palmito, que eu coloquei sobrevivência, por exemplo. Aqui eu tenho 2 tratamentos, os palmitos que eu plantei ao redor de uma fixadora de nitrogênio e ao redor de uma planta que não é fixadora de nitrogênio. De acordo com a minha predição, eu espero encontrar, então, maior sobrevivência aqui do que aqui. Não sei. Corresponderia a esse possível resultado, aumento, né? Aumento da sobrevivência aqui em relação à tabebuia. Mas tem outros possíveis resultados. Pode ser que eu não encontre nada, pode ser que a sobrevivência seja igual nos 2 tratamentos, e pode ser que eu encontre o contrário. Pode ser que debaixo da hormose, ao lado da hormose, o palmito sobreviva menos do que na tabebuia. Então, esses são os possíveis resultados, mas a minha hipótese, a minha predição é essa. Num cenário na qual a variabilidade não existe, eu encontraria uns resultados como mais ou menos assim. Então, suponha que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 parcelinhas, e aí eu calculo lá a sobrevivência em cada parcela. No mundo sem variação, debaixo da hormose eu tenho uma sobrevivência de quase 100%, fora da hormose eu tenho uma sobrevivência de mais ou menos 10%, e todos os dados eu encontrei o mesmo valor em todas as minhas parcelas. Só que isso absolutamente não tem a ver com a nossa realidade. Não é isso que a gente encontra quando a gente faz qualquer tipo de estudo. Sempre tem variação, sempre. Se eu encontrasse uma coisa assim, a minha conclusão seria inequívoca. Eu posso fazer uma conclusão absolutamente sólida de que eu encontrei um aumento e que, portanto, a minha hipótese foi corroborada, de que plantas fixadoras de nitrogênio aumentam o desempenho de plantas vizinhas não fixadoras. Beleza. Só que não é isso que acontece geralmente. Geralmente o que a gente encontra é uma coisa assim, valores diferentes. No mesmo tratamento, eu encontro valores diferentes. Se eu fizer a média disso aqui, a média aqui vai dar por aqui, a média aqui vai dar por aqui. E aí essas médias vão ser diferentes. Mas vejam que tem sobreposição dos dados, né? Então, assim, se eu olho para esse dado, esse aqui a sobrevivência foi alta, quando eu comparo com esse dado. Mas se eu comparar esse com esse, foi invertido. Ou seja, tem uma sobreposição, assim, tem uma faixa aqui que eles se sobrepõem. E aí, como que você toma uma decisão diante deste cenário? Essa é a incerteza que eu estava falando para vocês.
E a variabilidade, ela faz parte da biologia. Todos os dados variam, tudo varia. Nada é igualzinho como naquele anterior. E é aqui que entra a estatística. A estatística é que vai ajudar a gente a tomar essa decisão sobre esse resultado. E aí, eu posso concluir que a minha hipótese foi corroborada ou não? Houve aumento ou não? Ou será que, na verdade, elas são iguais? Essa é a incerteza que eu estou falando. Lê, se falou alguma coisa? Ah, não, desculpa. E aí, o Leonardo de Mlodinov, acho que ele traz uma coisa muito legal, porque ele traz exemplos do cotidiano, né? Aqui nessa disciplina, a gente vai falar de exemplos ecológicos, biológicos, como, por exemplo, ali eu estava falando de sobrevivência de uma planta, mas poderia ser número de visitas de polinizadores em 2 tipos de flores, poderia ser diversidade de espécies do cerrado, diversidade de aves do cerrado, em 2 tipos de fisionomia, campo aberto e cerrado senso estrito. Não importa, qualquer tipo de dado ecológico, biológico, ou até se a gente ampliar para outras áreas, a variação, ela faz parte, ela é a norma. E o Leonardo traz isso também para exemplos cotidianos. Então, ele fala de medidas de qualidade de vinho, ele dá uns exemplos legais de filmes de Hollywood, de habilidade esportiva. Então, sei lá, se você vê um Neymar lá, eu vou assistir o Neymar, vou assistir os últimos 10 jogos do Neymar. Nem sei se ele joga mais, gente, eu odeio futebol. Mas tem a foto aí do Neymar. Eu gosto de jogar futebol, mas eu odeio assistir. Mas se eu pego os últimos jogos do Neymar e vou lá acompanhar ele jogando, e aí a gente pode atribuir uma nota à habilidade dele no final do jogo. Com certeza absoluta, a nota que a gente vai dar para cada um desses 10 jogos não vai ser idêntica. Então, a maneira do Neymar jogar, ela varia de um jogo para o outro, né? Então, a variação é a norma. Qualidade de vinho. Se a gente abre um vinho aqui, todo mundo prova um pouquinho e a gente vai dar uma nota. A gente não vai dar a mesma nota, com certeza. E mesmo se eu mesma pegar o mesmo vinho e tomar em momentos diferentes, pode ter certeza que eu não vou ter a mesma percepção. Então, tudo isso para ilustrar que a variação é a norma. E aí, o Leonardo coloca uma frase aqui que eu copiei mesmo, tá entre aspas, que é assim, é a alma do nosso curso, né? É o que a gente vai fazer no curso de estatística. Que ele fala o seguinte, que não é muito fácil determinar qual proporção de um resultado se deve à habilidade e qual proporção se deve à sorte. Então, por exemplo, se o Neymar, a gente assiste um jogo lá e o cara faz um puta golaço. E aí, esse grande gol que ele fez é decorrente da habilidade dele como jogador ou é porque ele teve muita sorte? Porque o zagueiro deu uma bobeada, porque ele recebeu um passe incrível. E aí, quanto daquele golaço, que é o evento, né, que é o resultado, é decorrente da habilidade do Neymar ou é decorrente da sorte que ele teve naquele momento? E aí vocês vão ver que durante o curso a gente vai trabalhar com isso, que a variação que chega nos dados biológicos, ela é decorrente, a gente pode separar ela em 2 fontes. Uma fonte é a fonte determinística, que é a fonte que a gente está buscando. Então, por exemplo, eu estou estudando diversidade de aves no cerrado, e eu quero saber se o tipo de fisionomia do bioma afeta a diversidade de aves. Então, nesse caso, o tipo de fisionomia corresponderia à habilidade, porque ele é o fator determinístico. Então, minha pergunta é se o tipo de fisionomia determina a diversidade de aves. Beleza. A outra parte da variação, ela é decorrente de várias outras coisas, que a gente vai chamar aqui de acaso, de aleatoriedade. Mas são diversos fatores que eu não tenho o menor controle e que eu não sei quem são e que geram variação. E a estatística, toda a estatística é construída no sentido de separar essas 2 fontes de variação, porque quando eu olho para o dado, para o conjunto de dados e vejo aquela variação, eu quero saber o quanto daquela variação ela é decorrente do fator que eu estou interessado, no caso, o tipo de fisionomia do cerrado, e eu quero separar isso das outras coisas que eu vou chamar de acaso, de aleatoriedade, que eu não estou interessado nesse momento. Tem uma outra fase dele também que ilustra isso.
Quando examinamos efeitos extraordinários nos esportes ou em qualquer outra área, devemos ter em mente que eventos extraordinários podem ocorrer sem causas extraordinárias. Então, para aqueles que não leram ainda o capítulo 7, né? Depois, Dri, só me corrija aí, eu estou na dúvida se é o 6 ou o 7. Leiam, gente, eu acho que é um jeito muito legal de complementar essa aula de hoje e de um jeito, assim, trazendo para a realidade, para vocês perceberem o quanto essa separação entre o que é aleatório, o que é o fator determinístico, ele é fundamental não só para a tomada de decisão dentro dos nossos projetos científicos, mas para a tomada de decisão diária. Se a gente entende melhor como a estatística funciona, como que a variação funciona e como ela pode nos enganar, a gente pode tomar decisões mais acertadas na nossa própria vida. Isso não está restrito só ao seu projeto de mestrado, ao seu projeto de doutorado. Eu acho que entender mais de estatística e de variabilidade, acho que tem a chance de nos tornar também cidadãos mais críticos, mais céticos. Então, como eu disse antes, a variação de qualquer fenômeno, seja ele biológico ou não, a gente pode separar nessas duas classes. Uma parte é a variação aleatória, variação ao acaso, que é uma variação imprevisível, que eu não sei quais são as fontes que geram aquela variação, geralmente é uma mistura de coisas, e a variação determinística, que é a variação previsível e que geralmente está associada à nossa pergunta científica. Então, se eu pergunto se uma planta estar do lado de uma planta leguminosa faz diferença para ela ou não, essa é a variação determinística, estar do lado de uma planta leguminosa ou não. Eu quero saber se isso determina a parte da variação. Só que eu quero separar o joio do trigo. É como se isso fosse o trigo e o resto, que é toda a variação decorrente de várias outras coisas, é o joio, como se fosse isso. E aí o leonardismo Loginov dá diferentes nomes para isso, né? Geralmente essa parte aleatória, o acaso, o imprevisível, ele chama de sorte, azar, e a variação determinística ele chama de habilidade, por exemplo, quando a gente está falando de esporte, ou da capacidade de um escritor de escrever um best-seller, coisas assim. Então, voltando lá naquele meu resultado, se eu olho um resultado assim, que tem uma certa variação, isso gera dúvida. Fico na dúvida se minha hipótese está sendo corroborada ou se é igual. Esse resultado me gera essa dúvida. E essa dúvida, ela chega, tem uma outra questão importante, não só porque a variação, porque nossos dados variam, porque dados biológicos variam, mas tem uma outra característica muito importante. A gente só tem acesso a uma parte dos dados. A gente tem um acesso limitado aos dados. A gente trabalha com amostras. A gente não coleta todos os dados disponíveis. A gente coleta uma parte desses dados. A Adri vai falar bastante disso na próxima semana. E o que significa ter acesso a uma amostra? Significa que você tem um acesso ilimitado aos dados. Você tem acesso a só uma parte deles. E isso traz parte da dificuldade. Porque se todas essas bolinhas pretas que estão contempladas aí fossem todos os dados possíveis, eu faço duas médias e vou ver que a média de hormósia, por exemplo, é maior do que a média de tabebuia. E aí, beleza, posso concluir que tem um aumento na sobrevivência debaixo da planta fixadora. Mas o problema é que se não são todos os dados disponíveis, isso é uma amostra. Então, lembram das aulas de estatísticas que a gente fala de população e amostra? Então, é disso que eu estou dizendo agora. É população estatística, né? População estatística é quando você tem acesso a todos os dados disponíveis, que isso nunca acontece. E quando você tem acesso a uma amostra, qual que é a dúvida que pode gerar? Você não sabe se essa diferença que eu estou observando aqui, pode ser que ela seja apenas decorrente do fato de você ter acesso limitado aos dados. Ou seja, se você vai lá e coleta os dados de novo, como eu fiz aqui com os pontos vermelhos, vejam que eles apareceram em outros lugares. Por quê? Porque agora eu amostrei outros pontos. Então, não vai aparecer os mesmos dados. Os dados são diferentes. Mas eles vieram da mesma população. E vejam, eles não são iguais. Então, a pergunta que se coloca quando a gente tem uma questão estatística, uma questão científica, é: será que a diferença que eu estou observando aqui, será que ela não poderia ser apenas decorrente do fato de eu ter acessado só uma amostra?
será que se eu tivesse acesso a todos os dados, eu veria que eles são idênticos? Mas é que como eu só peguei uma partezinha, coincidentemente, eu peguei umas bolinhas, umas amostras com uma sobrevivência um pouco maior nesse tratamento, e nesse tratamento eu dei o azar de pegar umas amostras com sobrevivência um pouquinho menor. Mas foi só azar, porque se eu tivesse acesso a todos os dados, eu perceberia que elas são idênticas, que todos os pontos são iguais. Então, vejam que, assim, isso resume o que a gente faz na estatística frequentista, porque o que a gente vai fazer na estatística daqui para frente é basicamente assumir um cenário em que toda a variação observada ela é só decorrente dessa variação aqui, só decorrente da variação aleatória, para calcular uma probabilidade, que é o tal do valor de P, que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar, mas que não necessariamente entenderam. Mas a gente vai deixar o valor de P para a aula da tarde. Vamos continuar aqui. Porque a gente vai tratar agora dessa definição de aleatoriedade. O que é aleatoriedade? No senso comum, é algo que exprime imprevisibilidade total, assim, algo imprevisível. Mas a gente vai ver que no termo científico, da maneira como a gente usa na estatística, existe essa imprevisibilidade, mas a gente vai ver que ela é limitada, porque existe um grau de previsibilidade. Então, existe certas regularidades que fazem com que a gente possa atribuir probabilidades a cada um dos possíveis resultados. Então, a gente tem lá um conjunto de possíveis resultados. O resultado que vai sair é impossível de prever. Não sei. Então, jogar, por exemplo, uma moeda ou um dado, é um evento aleatório. Por que é um evento aleatório? Porque eu não sei qual vai ser o resultado. Não tem como dar certeza absoluta de qual o resultado. Mas eu posso associar probabilidades a esses possíveis resultados. Cada possível resultado tem uma probabilidade associada, e a soma dessas probabilidades dá 1. Então, vejam que continua sendo imprevisível, como no senso comum, mas existe um limite para essa imprevisibilidade. Eu vou dar algumas explicações aqui. Então, por exemplo, jogar uma moeda é um evento aleatório, porque você não sabe o que vai resultar. Então, eu posso perguntar para vocês, se eu jogo 2 moedas, quais são as possibilidades de sair? Quantas caras pode aparecer? Eu vou jogar 2 moedas. Quais são os resultados possíveis em termos de número de caras? Essa é a parte difícil de fazer a aula online. Que na sala, né, é mais ágil, assim, né? Então, eu queria que alguém ligasse o microfone para responder. 2 caras, uma cara e nenhuma cara? Isso, perfeito. Então, joguei 2 moedas, quero saber o número de caras que pode acontecer. 0 caras, 1 cara, 2 caras. Então, por isso que esse é um evento que ele é aleatório, não tem como eu prever. Pode acontecer qualquer um desses 3 resultados. Agora eu quero perguntar para vocês, eu vou fazer uma aposta com vocês. Eu vou fazer um Pix de R$100 aqui para quem acertar o número de caras que vai sair. Em que vocês apostariam? 0, 1 ou 2? Quanto? 1. Mais alguém? 1. Tá bom, e por que vocês apostariam em 1? Porque é 50% de chance de acontecer? E as outras? 25 e 25. Isso, beleza. Porque esse resultado, ele é o resultado mais provável, certo? Então, pode ser que saia 0 cara e que você perca? Pode. Por isso que isso é um evento aleatório, não tem como prever o resultado. Mas essa imprevisibilidade tem uma limitação, porque tem uma probabilidade associada a cada resultado. E nesse caso, um dos resultados, ele é o mais provável, é 1. Então, se vocês tiverem que apostar, vocês têm que apostar em 1, embora não seja a garantia de que vocês vão ganhar. Certo? Essa é a explicação da aleatoriedade na ciência. Então, a resposta para a Ana é verdade o que você perguntou. A aleatoriedade, ela tem sim uma certa previsibilidade.
Não tem como eu adivinhar o resultado, mas tem como associar probabilidades a cada um desses resultados. Então, nesse sentido, eles não são tão imprevisíveis. Essa parte da lei de medições, pessoal, eu vou passar um pouco mais rápido. Eu vi que a hora já está um pouco adiantada. E essa parte do histórico, ela está super bem descrita no livro do Leonardo. E, assim, é meio uma curiosidade para vocês entenderem de onde vêm as coisas, de onde vem o próprio nome erro, porque erro hoje eu acho que é um nome inapropriado, assim, mas a gente continua usando ele. Então, essa parte aqui do histórico de medições, eu vou passar meio rapidinho, mas é basicamente para explicar como que surgiu a questão da distribuição normal, porque o que aconteceu? Ao longo do tempo, essas pessoas famosas e antigas, tipo o Daniel Bernoulli, eles não eram físicos, né? Naquela época eu não falava que ele era físico, era meio naturalista, e estudavam várias coisas, assim, desde coisas biológicas até coisas astronômicas. Mas o que o Bernoulli sacou que foi uma coisa que aí começou essa parte de identificar que as variáveis aleatórias elas tinham probabilidades associadas. Ele começou a perceber que quando ele comparava medições astronômicas, por exemplo, com as setas de um arqueiro, ele começou a perceber certa semelhança. Porque, vejam, você tem um alvo aqui. O arqueiro, ele está mirando no centro do alvo, né? Só que tem uma variação no quanto ele vai acertar. O que a gente vê é que tem uma concentração de dados onde ele está querendo acertar, que é o miolo do alvo, e que depois tem os setas que caem meio mais para a beirada, mas que elas são menos prováveis. E as medições astronômicas tinham algo de semelhante, ou seja, elas tinham um valor que era um valor mais provável, que está aqui na distribuição, né? Como se fosse, pode ser aqui o número de flechas ou uma medida astronômica aqui. E aí tinha, então, um conjunto que era mais frequente e tinha os conjuntos de dados que são menos frequentes que estão nessas bordas. E o Daniel Bernoulli começou a perceber que esse tipo de distribuição, que tem um pico com dados mais frequentes e bordas que os dados são menos frequentes, ele era muito comum. E para diferentes coisas. E aí, durante várias décadas, algumas pessoas ficaram estudando que forma específica era essa, que distribuição que era essa. E essa na verdade, o princípio da distribuição normal, né? Depois ela foi descrita formalmente e tal, mas a gente vai falar disso em outro momento. Mas o ponto é que essas variáveis que variam, que a gente está chamando de variável aleatória, vou passar rápido aqui. Então, o que elas têm de característica? Primeiro, que é uma variável cujo valor não é conhecido antes que a amostra seja feita, né? Então, é o caso de jogar duas moedas. Você não sabe o que vai sair, mas você consegue associar uma probabilidade a cada uma das possibilidades. São formas de mapear resultados de processo aleatório para número, é um jeito diferente de falar a mesma coisa, é um jeito mais complicado. Eu acho que a parte mais importante é isso aqui, ó, que são variáveis que podem assumir valores muito diferentes, mas que para cada um desses valores tem uma probabilidade associada. Probabilidade, a gente vai falar bastante de probabilidade. Então, acho que é importante deixar claro o que a gente está usando aqui, né? Probabilidade sempre como o número de resultados de interesse dividido pelo número de observações, tá? E esse conceito de probabilidade, ele é bem importante para a interpretação dos testes estatísticos, especialmente nessa abordagem que a gente está inserido aqui, que é a abordagem frequentista. Então, o valor de P, por exemplo, todo mundo já ouviu falar do valor de P, tendo usado muito o estatístico ou não. O valor de P, ele é uma probabilidade, é P de probabilidade, né? E a gente vai entender o que essa probabilidade representa na aula da tarde. Beleza. Então, quando a gente tem... Eu acho interessante esse esquema, porque esse esquema é assim, ó, ele é bem descrito lá no livro do Leonardo também. Quando a gente, por exemplo, suponha eu tenho uma moeda honesta. O que significa uma moeda honesta? É uma moeda que tem 50% de chance de cair cara, 50% de chance de cair coroa. Então, isso é a probabilidade fixa da moeda, tá?
se eu tenho uma moeda honesta, eu consigo calcular, e o exemplo que a gente deu do número de caras, a gente está assumindo que a moeda é honesta, tá? A gente não discutiu isso, mas a premissa por trás é que a moeda é honesta. Numa moeda honesta, se eu jogo ela 2 vezes, eu tenho 25% de chance de sair 0, 25% de sair 2 e 50% de chance de sair 1. Se essa moeda não for honesta, aí as probabilidades mudam, certo? Então, a probabilidade de 50% cara, 50% coroa, é a minha probabilidade fixa. Se eu sei essa probabilidade fixa, eu posso usar a teoria de probabilidades, que a gente não vai falar aqui, para calcular qual que é a probabilidade de sair cada um dos resultados. Em que situação que vocês acham que isso é extremamente útil e que é muito, muito usado? Algum palpite? A teoria de probabilidade nasceu nessas situações. Que são as situações de jogatina. Então, se você vai lá num cassino, por exemplo, jogar roleta, ou se você faz alguma brincadeira lá com seus amigos de dado, de cartas, muitas vezes a teoria de probabilidade está por trás desses jogos, porque se você assume que a roleta tem 32 buraquinhos, né, se não me engano. Teoricamente, a roleta não é viciada, ou seja, cada um daqueles buraquinhos tem a mesma probabilidade de receber a bolinha. E aí, sabendo disso ou assumindo isso, você consegue calcular probabilidades de acertar X números, enfim. Você usa esse conhecimento da probabilidade fixa para calcular a sua chance de ganhar algum resultado lá no jogo. Só que não é isso que a gente faz, tá, pessoal, em estatística e na ciência, porque a gente não sabe a probabilidade fixa. Na verdade, o que a gente faz é o sentido inverso. É como se a gente soubesse. A gente tem acesso à observação, que são os resultados, ou seja, quantas caras saíram na jogada de 2 moedas. Eu fiz isso 10 vezes. E aí eu tento descobrir qual que é a probabilidade fixa, ou seja, essa moeda, posso me perguntar, essa moeda é viciada ou não? Então, por exemplo, eu jogo a moeda 10 vezes. Saiu 8 caras. E eu quero saber qual que é a chance dessa moeda ser viciada. Porque se sair 5 caras, eu vou ficar tranquila. Não, essa moeda aí deve ser honesta, tá tranquilo. Mas se sair 8 caras, ou se sair 10 caras, eu vou ficar com a pulga atrás da orelha. Será que essa moeda é honesta mesmo? Pode ser que ela seja, e que foi só um evento extraordinário. Mas percebem que a gente pode questionar a probabilidade fixa. Meu, mas e se a moeda não for honesta? E se for uma moeda que tem uma chance maior de cair cara do que coroa? Isso pode acontecer. E, na verdade, é isso que a gente faz quando a gente usa a estatística na ciência. A gente tem acesso às observações e a gente quer saber isso que ele está chamando de probabilidade fixa ou de valor verdadeiro. O valor verdadeiro a gente chama também muitas vezes de, quando a gente está comparando médias, por exemplo, a gente compara as médias amostrais. O valor verdadeiro são as médias populacionais, lembra? Que é a média se eu tivesse acesso a todo o conjunto de dados. Em geral, a gente não tem acesso, e nunca vai ter, certo? Mas o que a gente faz, basicamente, então, é ter acesso a uma parte dos dados, a observação, e só que a gente quer falar sobre esse valor verdadeiro, sobre o valor populacional. Essa parte também, leiam um capítulo, é um outro capítulo aqui, por isso que eu coloquei aqui, leiam esse capítulo 5 do Andar do Bêbado, que chama As Conflitantes Leis dos Grandes e Pequenos Números, também é muito legal. Beleza, então vocês vejam que na variável aleatória funciona desse jeito, para cada resultado possível, eu tenho uma probabilidade associada. Mas claro que nem sempre é simples assim do jeito desse exemplo, né? Esse exemplo é simples por quê? Porque como são só 2 moedas, só tem 3 possibilidades, 0, 1 ou 2. Mas a gente pode deixar isso muito mais complexo. Mas independente disso, o ponto é que para qualquer variável aleatória, o que ela tem de comum? É que tem sempre associado a ela, a cada um dos resultados possíveis da variável aleatória, tem uma probabilidade associada. E essas probabilidades, então, elas formam uma distribuição, do jeito que eu estou vendo aqui. É um formato. E essa distribuição, ela pode ser traduzida por uma equação. Mas a gente não precisa ir mais longe do que isso, tá bom? Isso já basta. E é o que a gente
o que é importante a gente saber aqui é que essas funções matemáticas que descrevem essas variáveis aleatórias, elas podem ser classificadas em diferentes tipos. Vou passar mais rápido aqui. Então, tem duas classes principais. As variáveis aleatórias que a gente chama de discretas, e aí tem algumas distribuições associadas a elas, e as variáveis aleatórias que a gente chama de contínuas. Por que é importante a gente saber disso? Nós, ecólogos, que precisamos da estatística para analisar os nossos dados. Essa parte, gente, é muito importante. Por quê? Porque o conhecimento de qual é a distribuição que descreve a minha variável resposta, os meus dados, minha variável resposta, nesse caso, ela é fundamental para a escolha do modelo, do teste estatístico. Então, vocês vão ver que, sei lá, modelo linear simples. O que está embutido por trás desse modelo linear? Distribuição normal dos erros. Depois a gente explica melhor qual que é essa diferença de erro, de variável resposta. Não importa muito agora. O que importa é só para vocês sacarem que, lembra que uma coisa que vocês querem ser mais independentes, certo? Vocês querem saber quais são os testes que vocês devem usar em certas situações. Pois é, para vocês serem capazes de fazer isso, uma das questões importantes é reconhecer quais são os tipos de variáveis aleatórias e qual deve ser a que explica melhor os dados de vocês. Ai, nossa, professora, mas como que eu vou saber isso? Não é tão difícil assim, porque esses tipos de distribuições, que eu vou mostrar algumas aqui, eles têm algumas características, assim, de própria natureza dos dados. E a gente, pela característica dos dados, a gente consegue já falar, não, isso aí deve ser distribuição Poisson, porque é uma contagem. Isso aí deve ser distribuição normal, porque é uma variável contínua. Então, assim, você não vai precisar ser um expert em matemática para poder identificar qual é a distribuição adequada, porque tem algumas características que facilitam essa identificação, e a gente vai falar disso. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui de variáveis aleatórias discretas, por exemplo. Por exemplo, presença ou ausência de uma dada espécie. Então, eu tenho vários remanescentes florestais e eu quero saber, eu tenho informação sobre a presença de uma ave rara, presença ou ausência dessa ave em cada um desses fragmentos. Então, é uma variável discreta, certo? Você só tem duas possibilidades, 0 ou 1. Pode ser também, que também é variável discreta, número de sobreviventes entre X indivíduos. Então, se eu tenho 10 aquários que eu vou avaliar a sobrevivência de peixes, nas quais eu vou adicionar alguma droga ou alguma, sei lá, vou mudar a temperatura da água. Então, número de sobrevivência a cada 10 indivíduos também é uma variável discreta. Por quê? Porque só pode assumir alguns valores. Ou é 0, ou é 1, ou é 2, e assim por diante até 10. Não tem como assumir o valor 1,5. O valor é discreto, né? Mesma coisa, sei lá, número de descendentes, ou folhas, ou pernas. É uma contagem. Não tem 1,5 descendentes. Ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4. Né? E geralmente são valores inteiros. Então, isso é um exemplo de variável aleatória discreta. Agora, quais são as distribuições matemáticas que descrevem essas variáveis? São várias. Não é tão simples assim. Não é tipo, se eu tenho uma distribuição para variável discreta e outra para variável aleatória contínua. Não, tem várias. Eu vou falar um pouco... A gente vai, ao longo do curso, vai falar principalmente de duas. De 3. E quantas variáveis aleatórias contínuas? Nessa, o que ela é diferente? É que pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo. E esse valor, a precisão desse valor, ela não tem limite. Então, por exemplo, biomassa de uma ave, né? A massa de uma ave. Aí, qual que vai ser o limite? Bom, o limite geralmente está ligado à capacidade da minha balança. Então, se eu meço lá o passarinho, deu 13,33 gramas, aquele é o limite de precisão? Não. Se eu tiver uma balança com uma precisão maior, vai dar 13,33,845. E se eu pegar uma balança ainda mais precisa? Gente, não tem limite. Então, assim, o limite teórico, ele não existe. Existe um limite pragmático, prático, da capacidade do meu equipamento de fazer a medida. Mas é por isso que a gente diz, então, que a variável, ela é contínua, porque ela não termina.
Isso significa que eu não consigo calcular uma probabilidade associada a um único valor. Porque se você aumenta a precisão do valor, como que se calcula a probabilidade associada a ele, se ele é um número infinito, teoricamente? Então, nesse caso, a gente só consegue calcular a probabilidade associada a um intervalo de valor. Então, qual é a probabilidade de eu encontrar uma ave que tenha de 13,0, de 13 a 14 gramas? Aí sim eu consigo calcular uma probabilidade, mas eu não consigo calcular uma probabilidade associada a um único valor, como a gente consegue fazer com as variáveis aleatórias discretas, né? No caso do jogo da moeda, é uma variável aleatória discreta, porque só dava para ter 0, 1 ou 2. Outros exemplos de variáveis contínuas. A área, por exemplo, de uma folha consumida, porque você pode falar, não, a área é de 30%. Não, mas se você aumentar a precisão é 30,1. Não, mas pode aumentar mais, 30,14. E assim por diante, não termina nunca. Oxigênio dissolvido numa certa quantidade de água, a mesma coisa, ela é contínua, né? Beleza. E quais são as principais distribuições associadas a essas duas classes? No caso das discretas, tem distribuição Bernoulli, binomial e Poisson. A gente vai trabalhar ao longo do curso com as três, então vocês vão entender. E por que a gente vai trabalhar com essas três? Por uma questão prática, porque muitos de vocês vão encarar esse tipo de dado ao analisar os seus dados. Bernoulli, binomial e Poisson são dados muito comuns na biologia. Bernoulli é aquele discreto 0 ou 1, morreu ou viveu, presente ou ausente. Binomial é quando a gente tem vários Bernoullis, eu já vou explicar já. E Poisson é uma distribuição que ela é muito associada à contagem. Tá, o Ale está me apontando o relógio dele aqui. E para a variável aleatória contínua, tem várias também, mas a que a gente vai dar foco no curso é a distribuição normal, porque é de longe a distribuição mais usada, e não é à toa, é porque ela é extremamente comum na biologia, tá? Não é porque é mais fácil de lidar com ela. Ela tem algumas características muito interessantes, mas a principal razão é porque ela é comum. A Bernoulli eu já falei um pouquinho. Eu acho que não precisa entrar nesses detalhes aqui dos parâmetros, né? Lê, Dri, porque, isso aqui é para falar um pouquinho dos parâmetros das variáveis. Não, acho que não. A gente vai falar sobre isso quando falar sobre os modelos generalizados. Tá. Acho que isso. Uhum. Só lembrar de depois dar uma reforçada nisso lá na frente, mas acho que... Sim, a gente pode fazer isso. Isso aqui, não se assustem com essa fórmula, a gente não vai aplicar, a gente não vai fazer um exercício que vocês têm que aplicar a fórmula, nada disso. Mas isso aqui é só para mostrar para vocês que eu fiquei dando exemplo de duas moedas, né? Lançamento de duas moedas. Mas a gente pode fazer isso, por exemplo, com 25 moedas. E aí eu calculo qual que é o número de caras, ou de coroas, tanto faz, de caras. Aí vejam que tem uma probabilidade associada com cada uma dessas possibilidades, que vai de 0 a 25. E eu posso usar essa fórmula para calcular essas probabilidades. É só por isso que ela está aí. Mas vejam que, de novo, qual que vai ser o número mais provável? É o número do meio. Então, se eu jogo 25 vezes essa moeda honesta, o número mais provável de caras vai ser entre 12 e 13, que é a probabilidade de 50%. E vejam que conforme eu me afasto disso, ela vai diminuindo. Se eu jogo uma moeda 25 vezes, existe uma chance de eu não pegar nenhuma cara? Existe. Mas vejam que essa probabilidade é minúscula. Pode acontecer? Pode. E aí, se acontecer, você vai se questionar, você vai falar, será que isso foi um evento extraordinário? Ou será que essa moeda é viciada? Será que essa moeda tem uma probabilidade menor de ter cara? Essa é a questão que a gente se debate no dia a dia da ciência. Quando a gente observa eventos extraordinários, a gente fica encafifado para saber se aquilo foi gerado por puro acaso ou se realmente existe algo aí, que nesse caso seria a moeda não ser honesta. Eu também vou... Aqui é distribuição normal, mas acho que também não tem necessidade. A gente vai falar disso na prática, né, Lê? Porque vai ter aula também de regressão, aula de ANOVA. Sim. Que tá tranquilo. E aqui é mais falar dos parâmetros da distribuição, mas eu posso voltar nisso na aula de regressão, por exemplo.
E aqui é o último slide de resumo da aula. Gente, o que eu acho que é importante, assim, dessa aula? Vocês guardarem para que a estatística... Por que a estatística apareceu na nossa vida como cientista? Basicamente porque na ciência, os dados que a gente trabalha, eles são naturalmente variáveis. A variação faz parte da biologia, de outras áreas também, mas no nosso caso, da biologia. E quando tem variação, significa que existe incerteza na tomada de decisão, porque como a gente só tem acesso a uma parte dos dados, se os dados variam, isso gera incerteza na hora de tomar decisão. E é por isso que a estatística entrou para a ciência de forma definitiva. As duas principais fontes de variação é a variação que a gente chama de aleatória, que é uma variação ao acaso. Vejam que agora eu escrevi não previsível entre aspas, porque eu acabei de mostrar para vocês que essa aleatoriedade ela tem uma limitação, porque embora a gente não possa adivinhar o resultado, a gente pode associar probabilidades a esses resultados. E isso, então, traz uma certa limitação a essa variação ao acaso, o que é ótimo, tá? É isso que faz com que a gente possa calcular probabilidades dos nossos resultados, da gente poder testar as nossas hipóteses ou não. E a outra variação é a variação determinística, previsível, que é aquela que a gente está querendo testar. E é isso aí, pessoal. Então, assim, esse reconhecimento da variável aleatória, das distribuições, ele é fundamental. Por que a gente precisa saber isso, professora, se a gente só quer saber da variação determinística? É porque vocês vão ver que o que a gente faz na estatística frequentista é simular um cenário, basicamente, onde você só tem essa variação aleatória para calcular qual que é a probabilidade de a gente observar o que a gente observou, caso só exista variação aleatória. Então, o que a gente faz é simular um cenário em que essa variação aqui determinística não existe. E aí a gente calcula uma probabilidade. E essa probabilidade é o nosso valor de P. Então, é por isso que a gente precisa, sim, entender bastante como que é essa variação aleatória para a gente poder usar a estatística. Gente, aqui só algumas recomendações, além do Andar do Bêbado, que eu recomendo que vocês leiam, leiam devagarzinho, é super gostoso, não é... É livro para ler antes de dormir, assim, para mim. A Senhora Toma Chá também, é gostoso de ler, é um jeito legal de entender a estatística e como a estatística entrou na ciência. Esses são 2 livros aqui, livro de estatística mesmo, tá? Eu amo esse livro do Gotelli, acho ele muito legal, acho que o Gotelli foi o primeiro livro de estatística que eu li e falei, nossa, essa pessoa fala minha língua, assim, eu entendi do que ele está falando. Talvez por ele ser um ecólogo, então os exemplos eram muito parecidos com o meu dia a dia científico, e a linguagem também, ele escreve muito bem. E esse do Queen e Kell, eu nunca sei pronunciar, esse é um livro um pouco mais formal de estatística, mas ele também é muito legal, porque ele é para biólogo. Então, ele não é como aqueles livros escritos por estatísticos, assim, mas ele é mais formal, sim. Mas eu também acho ele bem interessante, eu gosto dele. E essa videoaula aqui da Khan Academy também recomendo muito. Se vocês, assim, variável aleatória ficou meio estranho, pô, negócio complicado, assistam essas aulas aqui, são muito legais. São super didáticas. Gente, é isso aí.